Bem, pessoal, o Grupo de Pesquisa em Literatura, Gênero e Psicanálise, LIGEPS, acolhe a todos, todas e todes nesta manhã em nosso primeiro Congresso Nacional sobre Amores Literários, das imagens ancestrais aos avatares da contemporaneidade. Hoje, teremos o prazer de receber a professora Amanda Ramalho de Freitas Brito, que nos agraciará com sua palestra intitulada Territórios de Eros em Tempos de Horror, Cartografias do Amor e do Luto na Literatura Contemporânea. A professora Amanda Ramalho possui graduação em licenciatura plena em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande, mestrado e doutorado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de literatura comparada, literatura, cultura e tradução e psicanálise, com ênfase nos estudos de poesia contemporânea e narrativa cinematográfica. Atualmente, é professora colaboradora do curso de especialização Lato Sensu em Ensino, Linguagem e Pluriletramento pela UNEAL. Também é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura Comparada, GELIC, na Universidade Federal da Paraíba, onde é vice-chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do CCHLA, e atua como professora adjunta na área de literaturas de língua portuguesa. É com enorme prazer que a recebemos para este momento de troca e construção teórica. Seguem alguns avisos aos participantes. As perguntas devem ser feitas ao término da fala da nossa convidada. A lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala da professora. E pedimos a todos, todas e todes que permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição da professora Amanda, para evitarmos microfonia ou algum tipo de interferência. Então, grata a todos, todas e todes, e é um grande prazer, professora Amanda, é uma honra, a palavra é sua, seja muito bem-vinda ao nosso congresso. Bom dia, saudações a Maísa, a todos, todas e todos que vão poder compartilhar conosco, né, esse momento de trocas literárias e troca de afetos, né, um momento tão delicado, tão duro, tão insensível como esse tempo no qual estamos inseridos, ter a oportunidade de falar sobre amor, sobre os amores na literatura, nesse congresso pungente, né, o primeiro Amolite, é uma enorme satisfação. Eu me sinto muito feliz, porque mais do que nunca é importante a gente ressaltar a importância dos laços afetivos como um ato poético mesmo de resistência. Inclusive, a partir dessa chave de compreensão, que eu vou trazer algumas reflexões importantes sobre Eros, né, como criação livre, Eros como criação livre, para promover a transformação social. E dentro desse contexto, eu trago dois contos, né, para abordar algumas questões referentes a essa relação de Eros com o luto e, ao mesmo tempo, como uma perseverança, né, da própria vida, da própria experiência. Eu tomo como base referencial, inicialmente, Marcuse, né, a relação de Eros com a civilização, em que ele vai, a partir de um debate tecido em diálogo com Freud, propor soluções para uma prática livre e não repressora de Eros. Então, antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre o amor, né? Então, começo citando dois escritores dos quais eu tenho um enorme apreço e que eles trazem aqui sinteticamente sentidos, né, para este amor, que é um trechozinho da crônica O Amor, de Clarice Lispector. Eu não coloquei nos slides, mas eu vou citar aqui para vocês. Da crônica O Amor, Clarice nos diz que como se eu só amasse o que eu não conheço. Aí, antes de falar um pouquinho sobre essa citação, eu quero trazer uma outra citação, agora do Carlos Drummond de Andrade, em que ele nos diz que porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Então, por que é que eu trago esses dois sentidos para o amor? O amor, de um modo geral, ele atravessa toda a experiência da literatura e é fonte, né,
germinal da literatura em várias épocas do seu acontecimento, de sua experiência. E aqui eu escolhi esses dois trechos, esses dois sentidos de amor, e a literatura vai abordar o amor de diferentes maneiras, a partir de diferentes perspectivas, mas a perspectiva de amor que eu quero ressaltar na minha fala hoje é esse amor que existe a partir da experiência, e esse amor que se compraz a partir da experiência, esse amor que está em processo de aprendizagem, de maturação, e está acontecendo, né? Que do ponto de vista de eros livres na civilização, seria essa concepção de amor que Marcuse vai nos fazer pensar, refletir e dialogar, né, com a experiência, amor como ato de experiência. E aí, se o amor é um ato de experiência, ele não permite restrições, ele não permite censura. Por isso que eu trago esse trechozinho da crônica da Clarice, quando ela diz que, como se eu só amasse o que eu não conheço, porque eu só amasse o que eu não conheço, porque eu estou conhecendo, eu estou amando. E esse amor é que vai nutrindo o sentido da vida, né? É através das diferentes formas de amar que nós vamos construindo a experiência. E a experiência, enquanto sentido transformador, é extremamente importante, sobretudo em contextos de exceção, sobretudo em contextos de violência social, de violência simbólica e de violência pandêmica, como é o nosso contexto atual. Inclusive, os dois contos que eu vou citar, né, aqui, é um conto ambientado na ditadura militar, nos anos 70, um conto do Fernando Caio Abreu, e um outro conto de Ana Cecília Carvalho, que é uma escritora mineira, premiadíssima, né, apesar de ainda não ser tão conhecida, mas ela já tem uma obra de relevância nacional, e uma obra que fala desse lugar, dessa troca da psique com a civilização. Então, a partir desses dois textos, a gente vai tecer algumas considerações. Por enquanto, você pode manter, mas esse slide, eu já vou comentar, né, mais adiante, mas eu queria também fazer aqui algumas reflexões sobre esse sentido do amor, né, partindo desse diálogo com Marcuse e pensando também essa relação como ato, né, de subversão das leis impostas, subversão da ordem da produtividade imposta, mais precisamente falando, porque quando se remete a essa ideia de subverter a ordem imposta, essa ordem centrada no desempenho, centrada na produtividade, e que tende a reprimir, né, essa fonte de experiência, que é Eros, que é o amor. E aí eu estou falando aqui de maneira equivalente entre Eros e amor, porque Eros também contempla o amor, as diferentes formas de amor, seja o amor sexual ou não. Então, esse instinto de vida que está posto, que está reverberado nessa manifestação, nestas manifestações do amor. Então, para a sociedade, trazendo aqui uma reflexão para a sociedade do logos racionalista, a qual é discutida e abordada pelos psicanalistas contemporâneos, a exemplo do próprio Marcuse, o amor nomeado pela cultura cumpre a meta da civilização, que seria, a princípio, dentro dessa estrutura de nomeação cultural, a relação estabelecida entre homem e mulher com o fim preciso de fundar a família e organizar a sociedade da produção, né, industrial e capitalista. Então, a princípio, quando se pensa nessa concepção de amor, o amor, ele, obviamente, vai ser pensado em diferentes momentos da história, mas eu estou centrando o olhar nesse contexto mais contemporâneo, que é o contexto em que se inserem os contos, que nós vamos pensar e refletir um pouco, e também o contexto em que a psicanálise detém o seu olhar, né, mais preciso. E aqui eu estou pegando essa vertente da psicanálise que vai estabelecer um diálogo mais profícuo com a própria cultura, com a própria civilização, em termos de como esse externo ele está alterando
está infligindo injustiça social, né? Porque há essa discussão também. Então, em Um Mal-Estar na Civilização, por exemplo, Freud assinala um sentido alargado desta concepção de amor. Para ele, o amor seria um sentimento positivo partilhado entre diferentes pessoas, e por pensar o amor com esse sentido mais alargado, ele tira o amor desse contexto de relação estabelecida para cumprir a meta da civilização, que seria a satisfação genital de procriação da espécie. Eros, como instinto de vida mais amplo, se opõe aos interesses da cultura. Por quê? Porque Eros está se expandindo, está libertando o sujeito dessas amarras. E Eros, tal como nós pensamos, está procurando esse princípio de satisfação dos instintos vitais, né? E é nesse sentido que ele vai se opor, né, a essa meta da civilização. E aí, quando nós pensamos também em civilização, o próprio conceito de civilização, saindo um pouco da psicanálise agora, só para fazer esse diálogo também com outras críticas, a civilização ela já vem sendo questionada enquanto sentido. Freud questiona, né, a civilização, quando ele vai dizer que o mal está na civilização, ele se estabelece, ele se forma justamente a partir dessa impossibilidade de mantermos esses instintos de satisfação, uma vez que a civilização está reprimindo esses instintos. E existe também uma problematização de como essa civilização ela criaria exclusivamente um sentido único do que seria a civilização. Esse sentido único do que seria a civilização, ele resvala no próprio conceito do que seria a humanidade e de que maneira isso contempla a liberdade, as liberdades individuais ou não. Um exemplo, só para citar aqui, um autor contemporâneo que não é psicanalista, mas que faz uma reflexão sobre esse sentido problemático, racionalista de civilização imposto, né, pelos europeus a partir do processo da colonização, ainda no século XVI, a ideia de como essa o Ailton Krenak, né, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele vai falar justamente dessa civilização que nos diz como viver, mas esse dizer como viver, ele está mais relacionado a uma situação de dominação do que a uma situação justa de partilha e de experiência de ser e sentir dentro desta civilização. Por isso que eu estou fazendo esse diálogo com esses outros autores, porque essa problematização da civilização, ela já resvala nesse problema da dominação, do qual Marcuse vai falar em Eros e Civilização. Então, a repressão como sendo um mecanismo, né, que vai prolongar essa situação de dominação dos homens sobre a natureza e, consequentemente, dos homens sobre os próprios homens. Então, nesse sentido do amor, né, que aí Freud vai alargar essa concepção, mostrando que existe um sentido muito mais alargado do amor, que não se restringe a essa meta da civilização, e esse amor ele pode ser partilhado entre pessoas que constituem uma relação sexual ou não, e aí ele vai falar dos diferentes amores, né, inclusive amor estabelecido entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos. E dentro desse contexto, ele vai ressaltar, né, como Eros se opõe, né, aos interesses da cultura, uma vez que a cultura limita essa experiência de Eros. E esta, por sua vez, né, ameaça o amor com sensíveis restrições, no caso a cultura, né? Essas restrições são inibidoras do princípio do prazer. As restrições, segundo o psicanalista, advêm do medo da revolta dos oprimidos, que, satisfeitos os instintos, poderiam coordenar a grande recusa, como assegurou Marcuse. Então, é interessante, né, essa perspectiva de como a civilização ela vai colocando, impondo limites repressivos à liberdade de Eros como uma tentativa ampla de controlar a própria revolta, né, de quem está sendo oprimido.
Por quê? Porque uma vez satisfeitas as suas condições básicas, essenciais, uma vez esse humano conseguindo perceber como ele não precisa dar mais atenção a uma ordem do desempenho do que a ordem da satisfação pessoal, ou a ordem, né, da expressão dos seus sentimentos, então ele começa a entender a civilização de uma outra maneira e, consequentemente, pode questionar essa civilização, né? Consequentemente, pode questionar essa ordem da repressão. E, nesse sentido, eles coordenariam a grande recusa. E o que seria a grande recusa? A grande recusa é justamente a não aceitação da repressão imposta pela civilização que organiza na sua polis, organiza a sua moralidade a partir desse controle de Eros. Então, por exemplo, quando nós pensamos esse sentido de controle de Eros, ele é bastante relevante em contextos que a literatura é escrita, é feita a partir de uma espécie de diálogo, né, com a sociedade repressora. Por exemplo, no caso da ditadura militar, esse sentido de censura, de controle de Eros, ele é intensificado, né? Assim como, por exemplo, estamos vivendo um momento também que essa tentativa de controle de Eros se dá a partir da perseguição da liberdade dos corpos, né? Por isso que, frequentemente, nós nos deparamos com notícias tristes sobre corpos travestidos assassinados, sobre corpos negros assassinados. Então, é como eu vou controlar a expressão desse corpo, né, dessa liberdade de Eros. E isso se dá em sociedades extremamente conservadoras, e estamos passando por um processo, né, de retomada dessa perspectiva de um conservadorismo que institui essa ideia de perseguição, de opressão desse corpo como tentativa de controle da própria liberdade e da própria revolta, né, desses corpos oprimidos. Então, Freud alerta para o jogo da dominação circunscrito na interdição e ressalta que ignorar a constituição sexual inata e anular o prazer sexual e as satisfações extragenitais resulta em uma grave injustiça. Então, quando ele chama a atenção para ele alerta, né, para essa dominação, e ele faz uma relação disso com uma grande injustiça, ele está falando justamente porque essa sociedade, essa civilização, melhor dizendo, né, porque ele vai usar esse termo para pensar essa sociedade do controle, da repressão, e essa sociedade, ao ignorar essa experiência, né, extragenital, ou essa liberdade de Eros, ela pratica uma injustiça, por quê? Porque ela desconsidera as manifestações inatas da sexualidade, ela desconsidera a liberdade do desejo dessas diferentes manifestações, né, de Eros. Inclusive, ele fala que isso se dá não só em relação ao fato de existir uma repressão sobre uma sexualidade diferente daquela colocada como modelo na sociedade, mas ele vai falar também que a própria heterossexualidade, ela vai estar amarrada, vai estar presa, né, vai ser uma cadeia. Por quê? Porque ela só pode acontecer daquela maneira como é ordenado pela civilização. Então, ele vai questionar essa disparidade, essa desconsideração das manifestações subjetivas de Eros. Assim, a retificação do eu do prazer, no caso, a punição, né, do eu do prazer, pelas instituições sociais, gera um mal-estar na civilização, já que a busca da felicidade ou ausência, né, da dor ou do desprazer está em desacordo com o mundo. O mal-estar se intensifica em tempos de terror, porque se abate sobre o nosso corpo pela censura, pela violência física, pela repressão e pela humilhação, como podemos averiguar no conto de Caio Fernando Abreu, Garopaba Mon Amour, publicado em 1977,
no livro Pedras de Calcutá, do escritor Fernando Caio Abreu, né, como eu já havia falado. Então, por exemplo, aqui nesse slide, vocês podem perceber uma citação do conto. Esse conto, ele foi escrito nos anos 70, e ele fala também, né, da ditadura, porque ele vai mostrar esse espaço de Garopaba, é uma ilha, né, em Florianópolis, e as pessoas que tinham uma concepção de liberdade maior costumavam se encontrar, né, os hippies nos anos 70, para se distanciar, né, de tudo que estava acontecendo naquela sociedade e criar uma conexão maior com o outro, com a natureza, com a liberdade, com o amor. E essa ilha chegou a ser perseguida, né? E no contexto do conto, ele vai mostrar como aquelas pessoas que estavam ali confraternizando, elas são oprimidas e são violadas a partir desse lugar, né, da repressão militar. Aí uma citação do livro, né, que eu citei, eu tirei, na verdade, o conto, está no livro As Pedras de Calcutá, mas eu retirei da coleção completa, né, do Caio Fernando Abreu. E aí a narrativa nos diz: anel pesado marca a testa, como sinete. Cabelos compridos emaranhados entre as mãos dos homens. A cadeira quase quebra com a bofetada. Quem sabe uns choquinhos para avivar a memória. Aqui é um trecho de um dos momentos de tortura, né, física e psicológica pela qual passa um personagem inominado, né, porque eles descem até a ilha para perseguir uma pessoa em específico, mas torturam todos que estão ali presentes. E aí a constituição do amor nesse conto se dá justamente por essa ótica da liberdade, Eros em liberdade plena. Por quê? Porque não se define apenas entre um casal, entre dois homens, entre duas mulheres, ou entre um homem e uma mulher. É uma relação de amor coletiva. É uma relação de amor coletiva que simbolicamente buscava, né, a grande recusa, que era a recusa dessa repressão e dessa censura sobre os corpos e sobre a liberdade de expressão naquele contexto. Então, nesse sentido, a gente pode pensar, né, que esses temas que são abordados nessas literaturas, sobretudo em tempos de exceção, eles funcionam como... Eu vou trocar a palavra funcionam, né? Eles sugerem, eles projetam, reverberam a experiência, né, do amor em si como um ato de perseverança pela própria vida. Por quê? Porque a liberdade de Eros, ela está relacionada, ela está atrelada com essa vivência, com essa manifestação súbita da própria vida. Por isso que, inicialmente, eu trouxe as duas citações do Drummond e da Clarice, que fala que o amor está em lugar nenhum, ele vai surgindo, ele é o desconhecido. E se tem uma coisa que, inclusive, partilhamos no senso comum, é que o amor, ele é praticamente indefinível, mas essa indefinição, ela vai nos guiando a um sentimento de apropriação também da própria experiência, como eu trago aqui a partir dessas reflexões críticas. Então, os fragmentos da tortura, que vocês puderam observar aqui nos slides, eles inauguram a linguagem do luto por esmagar o amor próprio através da humilhação, né? Aí eu trago o Násio para pensar essa questão da dor do luto. A dor do luto, ela sempre existe sobre um fundo de amor, né? O Násio vai nos dizer, nesse livro aqui, o livro da dor e do amor, um livro muito bonito, eu inclusive deixo, né, como sugestão de leitura para quem não conhece, que ele, de uma maneira quase que poética, mas sem perder o caráter, né, reflexivo, crítico, científico, que ele traz a partir desse caminho da crítica psicanalítica. Então, ele vai nos fazer pensar essa trajetória do luto como relacionado a essa base, nesse fundo do amor. Ele diz que a dor no seu limite, ela é a dor da perda de um objeto de amor. E, frequentemente, esse objeto de amor é a própria relação amorosa. Ele diz que, inclusive, a dor no limite se dá de maneira mais
alargada quando se faz a partir dessa quebra, dessa ruptura das relações amorosas. Então, o que se pode constatar no conto, aí a dor do luto sempre existe, né, como eu tinha falado, sobre o fundo de amor, e o que se pode constatar no conto, pela presentificação do trauma que regressa pelo medo e pela memória forjada na geografia de Garopaba. Aí eu vou explicar para vocês, para quem não leu o conto ainda. Né, esse conto, como eu disse, ele se ambienta nessa ilha chamada Garopaba, que o sentido indígena etimológico de Garopaba é terra abençoada. Então, veja, aparentemente é na terra abençoada em que o horror acontece. E a narrativa desse conto, ela é uma narrativa em fragmentos. Ela vai sendo tecida por um fluxo de consciência em que o presente se mistura com a memória do passado, e é esse espaço da ilha que vai trazendo essas conexões entre quem narra e o que aconteceu, né, ou a memória que se cria a partir do que aconteceu. E por isso que aqui eu cito essa ideia de que no conto, essa dor, ela vai se presentificar por essa regressão, né, ao trauma, pela memória que é forjada na própria imagem da ilha, que era um local, etimologicamente, do ponto de vista da língua, traz o sentido de abençoado, e naquele usava essa conexão, esse religare, né, entre o sujeito e a natureza, e entre os pares, entre aquele coletivo que se estabelecia naquela região. Então, a satisfação dos instintos é a causa de felicidade, mas se o mundo exterior não preenche nossas carências, então torna-se causa de grande sofrer. Por isso, Freud aponta que a impossibilidade da felicidade se confirma pela interferência da onipotência da natureza e pelas fragilidades das relações intersubjetivas, né, que podem acarretar dor e desprazer. Então, eu estou citando aqui duas linhas, né, duas linhas de pensamento de Freud sobre o que pode ocasionar, né, essa situação de desprazer, de dor, e aí chegar o dor no limite, a dor no limite, né, extremo da fragmentação do sujeito, né, essa dor limite que requer um luto, que muitas vezes não se processa e se transfigura numa melancolia. Então, Freud cita esses dois caminhos, né, essa força da natureza sobre os nossos corpos frágeis e, ao mesmo tempo, as relações interpessoais, porque essas coisas fogem do nosso controle. Mas, anteriormente, também, ele vai falar que o elemento social é um elemento poderoso nesse processo de situação de desprazer e de dor, como eu citei anteriormente, com o contexto da ditadura militar a partir do conto do Fernando Caio Abreu. Maísa, por favor, pode passar para o próximo slide? Então, continuando, aqui eu tenho fragmentos do conto Sinfonia, que é o outro conto que eu trago hoje para as nossas discussões, que é o conto da Ana Cecília Carvalho, como eu já havia ressaltado, escritora mineira. E assim, por exemplo, a partir desse lugar do que fala Freud, dessa nossa fragilidade diante da natureza e diante das relações interpessoais, a gente entra ou se adentra no conto Sinfonia, porque o conto Sinfonia ele é contextualizado na pandemia, e ele vai falar de um lugar de luto, de falta, que se estabelece um pouco antes da pandemia, porque ele conta a história de uma pianista que sofre um acidente de carro, e após sofrer esse acidente de carro, um pouco antes da pandemia, ela não consegue mais tocar piano, que é a sua grande fonte de amor, né? Aí, Eros, né, enquanto função criativa, que a gente percebe nesse conto, e ela tem um relacionamento recém-começado com um personagem que a todo instante tenta trazê-la, né, para
trazê-la para o encontro amoroso e ela está sempre reticente, ela está sempre rejeitando, né, esse objeto de amor, que poderíamos dizer que seria um objeto de amor substitutivo para aquele momento de dor, de trauma, uma vez que ela havia perdido a mobilidade e não poderia, pelo menos naquele curto espaço de tempo, tocar, né, produzir arte. E o conto é bem interessante porque ele se divide em 4 partes. O título é Sinfonia, e ele se divide nas partes, nos movimentos de uma sinfonia. Então, nós temos movimento 1, movimento 2, movimento 3 e movimento 4. Nós sabemos que a sinfonia, ela tem essa organização, que se dá a partir desses 4 movimentos na canção. Então, esses movimentos dentro do conto vão representar o processo de luto, primeiro o processo de rejeição do objeto de amor, uma vez que havia sido perdido um outro objeto de amor, depois a tentativa de processamento do luto, e o reencontro com o objeto de amor e a possibilidade de criar, e a possibilidade de existir nessa experiência que vai sendo orquestrada, como na própria sinfonia, a partir desse lugar de se sentir e existir, em que amor e canção vão se entrelaçando no conto. Então, nesse conto, né, o Conto Sinfonia da escritora e psicanalista Ana Cecília Carvalho, ele foi publicado agora em 2020, nessa coletânea aqui de conto, né, 20 contos sobre a pandemia de 2020. Então, todos os contos que foram reunidos nesse livro, eles vão falar de histórias que aconteceram, que se desenvolveram a partir da pandemia. E esse contexto da pandemia, ele é retratado também no conto, né? No momento em que ela descobre o amor, esse amor rejeitado, e aí a rejeição do amor diante de uma situação traumática, ela é comum, né, aquilo que Násio diz, da falta de processamento do luto. Então, enquanto o luto não se processa, o sujeito ele não consegue se dedicar a um novo objeto de amor. E há essa resistência, e há esse processo de recusa, né, por parte da personagem. Então, essa recusa, ela vai aos poucos se modificando. E ela se modifica, sobretudo, no contexto da pandemia, quando a personagem, a partir do próprio diálogo que ela estabelece na sua casa com o piano, ela começa a sentir a presença, né, daquele objeto de amor retraído. E aí é quando o luto começa a se processar. E o amor se estabelece como possibilidade de existência, como possibilidade simbólica de existência. E isso, citando o Násio, né, mais uma vez, ele vai dizer que o luto, né, ele tem uma perspectiva bem interessante sobre o luto. Então, diferentemente de Freud, que vai pensar o luto é quando você consegue, né, fazer a substituição de maneira natural de um objeto de amor por outro, e assim processar aquela dor. Para Násio, o luto se processa quando você admite, quando você afirma que o objeto de amor perdido, ele permanece, ele pode ser contido e continuado e conviver com o novo objeto de amor. E no conto, esse entrelaçamento ele é feito. A todo instante que ela está buscando reencontrar a música perdida, ela está reencontrando o amor. E esse reencontro com o novo objeto de amor vai se desenvolvendo a partir do momento que ela consegue reencontrar a própria música. Então, assim como... aí deixa eu só ler, né, um trechozinho aqui do conto, acho que vocês estão vendo aí. No final de um dia especialmente difícil, em que tudo parecia doer além da conta, inclusive a desesperança, eu me sentei diante do teclado, temerosa de iniciar o primeiro toque, e com isso me lançar em um projeto que talvez nunca pudesse concluir. Afinal, tinha chegado. Essa ideia que eu pulei, deixa eu ver, eu pulei, desculpa, gente.
temerosa de iniciar o primeiro toque, com isso me lançar em um projeto que talvez nunca pudesse concluir, então comecei a sentir falta dele, o amor que ele havia previsto, afinal, tinha chegado. No início do conto é bem interessante, porque ele traz, né, o personagem que estabelece essa relação amorosa com a pianista, ele traz sempre essa reflexão de qual amor irá chegar, não se apresse não. Ele até cita um trecho da música do Chico Buarque, né, não se apresse não. O amor chegará, o amor, ele tem o seu próprio tempo. E esse personagem, ele, a todo instante, ele é uma espécie de apanhador, né, de invenções. Ele vai tentando suprimir essa falta, né, da personagem, inventando. Ele aprende várias mágicas e com essas mágicas ele vai criando ali sentidos possíveis para essa falta que ela tem. Mas essa falta, ela não pode ser preenchida, né, por essas invenções do outro, porque é uma falta que só pode ser preenchida pelo próprio sujeito. E esse sujeito preenche quando se depara com o contexto da solidão pandêmica e ao persistir por esse processo de reconquista da música, se descobre apaixonado, né? Descobre esse amor que tanto ele acreditou, ele projetou que aconteceria. Aí, a partir desse lugar de descoberta do amor, a personagem começa a procurar pelas redes sociais, só ambientando aqui a história para vocês, ela começa a procurar o personagem e não encontra. E aí, ao não encontrar, né, eu cito aqui, não encontrei e me entristeci quando pensei que ele poderia ter se transformado em mais um número na estatística assombrosa da pandemia. Então, o espanto do amor, né, desse desconhecido, e ao mesmo tempo o espanto diante da impossibilidade do reencontro, né, e essa impossibilidade do reencontro projetada, organizada pela própria crise, né, sanitária, humanitária, que acontecia naquele momento. Então, mais adiante eu vou falar um pouco mais deste conto com vocês, e vocês vão entender um pouquinho mais de que maneira esse amor vai ajudar essa personagem a reencontrar essa experiência perdida e a transformar, melhor dizendo, essa experiência. Então, continuando, citando aqui esse conto, ele ambienta a perda do objeto do amor no contexto da pandemia, a falta inscrita pela impossibilidade do encontro amoroso, que se dá pelos muros do eu, criado no segundo momento pela casa. Então, se no primeiro momento a impossibilidade do amor ele é feito por essa recusa, uma vez que a personagem estava de luto, no segundo momento são os próprios muros da casa, né, diante da pandemia, que vai criar, né, uma série de conflitos internos e vai aflorar o sentimento de falta da personagem, mas ao mesmo tempo é um sentimento que vai movimentá-la, mobilizá-la a reinvenção, a criação. Marcuse, retomando o debate de Freud sobre Eros e a civilização, amplia a discussão e propõe a substituição da ordem do desempenho, que seria o princípio da realidade, né, a leitura que ele faz, pela ordem da gratificação, reafirmando os instintos de Eros contra a repressão. Então, falar de Eros em tempos crus, em tempos violentos, é uma maneira de reafirmar a própria vida, a própria experiência. Um exemplo disso, no próprio contexto da ditadura militar, é que alguns autores, eles não ambientaram suas histórias do ponto de vista histórico, eles não estavam falando da ditadura militar como esse conto do Caio Fernando Abreu que eu trago para vocês, mas eles falavam do amor. A exemplo de Cassandra Rios, que criou uma série de personagens, né, que falavam do amor homoerótico. Então, ao trazer esse amor homoerótico, por exemplo, para dentro das suas narrativas, ela estava rompendo com esse processo de repressão, com essa ordem, né, do que o Marcuse vai chamar a ordem do desempenho, e trazendo a ordem da gratificação. E essa ordem da gratificação, ela se associa a essa satisfação dos instintos e, de maneira mais ampla,
a própria possibilidade de você ser quem você é, de você existir. Então, mesmo em contextos literários que o tema da ditadura não estava presente, essa ditadura era questionada, sua censura, repressão era questionada a partir da liberdade de Eros. Pode passar o slide, Maísa. Aí eu vou explicar para vocês o sentido, né, desse símbolo, mas antes gostaria de trazer uma reflexão, né? A visão de uma ordem não repressiva, em que o mundo subjetivo e objetivo, o homem e a natureza se harmonizam. Então, esse pensamento da subversão da ordem repressiva por uma ordem de gratificação, ela propõe um processo de religar entre elementos que foram separados pela civilização, como, por exemplo, o homem e a natureza, o subjetivo e o objetivo, ou o interno e o externo. Então, por exemplo, dentro dessa ordem de repressão, dessa ordem do desempenho, existe o sentido de dominação, dominar a natureza, só que esse dominar a natureza contempla, resvala na própria dominação do outro, né, constituindo uma espécie de hierarquia que fragiliza e rompe, esmaga as subjetividades. Então, eu trago esse exemplo, esse signo egípcio, para simbolizar aquilo que do céu, que é um filósofo latino-americano, vai falar a partir da cultura indígena. Ele cria a ideia de ética crítica da corporalidade carnal. E o que seria essa ética crítica da corporalidade carnal? Antes de falar sobre isso, queria ressaltar que esse símbolo egípcio, ele é carregado por Osíris e ele simboliza vida. Então, a simbolização da vida por esse símbolo, ela é muito mais do que uma simbolização biológica, é a vida em sua praxe, é a experiência, dito de outra maneira. Então, há nessa cultura antiga, nessa cultura egípcia, da qual dos céus pensa sua ética da corporalidade, uma ideia de que só é possível pensar e respeitar a ética do humano a partir da conjunção entre corpo e pensamento, a partir da conjunção entre homem e natureza. Então, essa ética da corporalidade carnal, ela traz uma valorização do corpo como fonte de expressão do humano. E por isso que eu trago ela aqui em diálogo com esse pensamento, né, de que essa visão, né, de subversão da ordem repressiva, ela propõe uma reaproximação, ela propõe um sistema social, civilizatório, organizado na ética da união, na ética da integração. Por isso que ele dialoga, né, com essa perspectiva da ética crítica da corporalidade carnal, que é a valorização do próprio corpo como parte da natureza. Então, o homem não vai dominar a natureza, ele é parte da natureza, e como parte da natureza, ele vai simbolizar a sua existência de uma maneira mais harmoniosa. Então, a discussão que Marcuse faz caminha muito por esse lugar, né, de reorganização da civilização como possibilidade, enfim, de se viver e de se alcançar as satisfações instituais e, consequentemente, a felicidade. Então, continuando, nessas condições, a possibilidade de uma civilização não repressiva baseia-se não na suspensão, mas na liberação do progresso para que o homem possa ordenar sua vida de acordo com seu conhecimento plenamente desenvolvido, para que possa indagar de novo o que é bom e o que é mal. Então, veja só, quando se pensa nessa subversão da repressão, o próprio Freud ele vai dizer que a moral civilizatória ela se institui a partir da lógica da repressão, e que talvez, retirando essa lógica da repressão, o corpo ele pudesse, sobretudo para essas instituições, é esse o sentido que se estabelece, ao se retirar essa repressão dos instintos, eu poderia levar o sujeito ao tempo da barbárie.
Mas aí o Marcuse traz um contraponto, né, nessa lógica de liberdade de Eros, que a gente identifica na literatura, Eros livre, independente do contexto de censura. Então, essa liberdade de Eros, ao ver do estudioso, ele não nos leva a um sentido de barbárie, uma vez que se cumpra uma maturidade civilizatória. E essa maturidade civilizatória, ela é possível uma vez que se acabe com as necessidades básicas. Como assim com as necessidades básicas? Por exemplo, a fome, a desigualdades sociais. Então, uma vez acabando com essas necessidades básicas, o sujeito pode usar o conhecimento que ele tem, que ele adquiriu, inclusive nessa civilização, para ordenar a sua liberdade, para ordenar a sua compreensão do mundo e trazer consigo uma indagação, uma atenção, um sentido dialógico para o que é novo, bom e o que é mal. Então, nesse sentido, a tematização de Eros na literatura, escrita em tempos de horror, preserva a grande recusa, subvertendo as cadeias de Eros e tornando possível o acontecimento da vida. Esse acontecimento da vida que está simbolizado aqui nesse signo egípcio que eu trouxe para vocês, que está lá, né, com a deusa Osíris. O contradiscurso literário de Eros, a repressão, pode ser observado de duas maneiras na literatura. Na literatura escrita e ambientada nos tempos de horror, neste caso o tempo da diegese da história se confunde com a da narração, por exemplo, em Sinfonia, né, que eu trouxe para vocês, e no próprio conto Garopaba Mon Amour, ambos escritos em tempos de violência social e de violência humana, né, de um modo geral, e ambos tratando do tema de sua época, mas sem perder de vista o elemento essencial, que é essa constituição de Eros como possibilidade de experiência. Outra forma de se pensar essas literaturas é a abordagem de textos literários escritos em momentos distópicos que, apesar de não falar da história, a reorganiza a partir da proposta de temas que são proibidos pelo contexto histórico. Exemplo, as obras de Cassandra Rios, que traz a temática da homoafetividade, e Contos de Amor Rasgados, de Marina Colasanti, que foi escrito no contexto da ditadura militar, e a partir do amor, fala da liberdade sexual feminina, né, que era um elemento de repressão também dessa sociedade civilizatória. Então, Eros domina a crueldade nesse contexto e a morte através da libertação. Seria o que Marcuse vai chamar de Eros órfico. E o que seria Eros órfico? É justamente esse Eros que vai dominar a violência a partir de um ato poético. E esse ato poético é a experiência. E essa experiência, ela vai se fortalecer a partir de uma expansão, de uma emancipação de liberdade, embora enlutado, né? Por quê? Porque como estamos pensando em literaturas escritas em momentos distópicos, esse amor ele persiste, é um ato de revolução, mas ao mesmo tempo ele é uma denúncia, ele está enlutado, ele está acusando o mundo de nos tirar alguma coisa, né? Seja no contexto da ditadura, onde foi tirado as vidas, a liberdade, seja no contexto da pandemia, que as vidas estão sendo tiradas, porque não existe uma política adequada de valorização e preservação destas mesmas vidas. Então, pode passar, por favor, Maísa, o slide. Então, aqui eu vou fazer algumas considerações, né, um breve esboço para não me estender tanto sobre os contos literários. E nesse slide aqui, vocês podem observar, por exemplo, que eu coloquei a capa do livro do Caio Fernando Abreu, que eu queria ressaltar essa imagem mesmo do corpo, assim como essa imagem do corpo está ressaltada no filme Hiroshima Mon Amour. E por que eu trago Hiroshima Mon Amour aqui, né, para esse momento? Porque o conto Garopaba Mon Amour,
ele tece diálogos com o filme. Então, quem não viu Hiroshima Mon Amour, eu recomendo, é um filme que se passa, né, ele vai contar a história de dois personagens que se conhecem em Hiroshima 15 anos após a bomba atômica e o fim da guerra, e ele vai contar como as rotas da guerra alteraram as rotas do corpo, as rotas do amor, tornando, inclusive, impossível, né? Então, seja contando a história do amor perdido pela personagem que não se nomeia no filme, ou seja, a partir desse encontro efêmero passageiro com um personagem japonês que também não é nomeado no filme, assim como o personagem do conto de Caio Fernando Abreu, ele também não é nomeado. Em ambos, temos histórias de guerras, histórias de destruição imposta pela civilização. Em ambos, os corpos são nomeados a partir do lugar, né, a partir da cartografia em que esses corpos se inserem, como esses lugares vão criando ali uma memória traumática, fragmentada, de esquecimento e, ao mesmo tempo, de afeto. Então, por isso que eu trago aqui para vocês essa imagem do filme, né? Tem uma coisa bem interessante, porque no filme Hiroshima Mon Amour, eles vão relembrando a história da guerra a partir do momento em que existe um encontro erótico, amoroso, sexual entre os dois personagens. Personagens que vão se intitular pelo próprio nome da cidade, por isso Hiroshima Mon Amour. Então, o sentido de amor que vai sendo tecido entre esses corpos está relacionado ao próprio espaço da experiência. E Garopaba Mon Amour dialoga com essa perspectiva também, porque aquelas pessoas, aqueles sujeitos estavam naquele espaço de integração, buscando um sentido de amor para uma existência reprimida, né, quando são violados pela repressão. Nos contos que se seguem, há uma aprendizagem, né, da pedra e da música como existência em si, que remete à procura do amor autossublime, como uma forma irreprimida. Por que eu destaco que nos contos que seguem, no caso, no conto de Caio Fernando Abreu e no conto de Ana Cecília Carvalho, há uma aprendizagem da pedra e da música? Por quê? É pela relação com essa imagem da pedra também, e como essa pedra está posta ali naquele ambiente da ilha, que o personagem quer existir como uma realidade em si, que se dá como qualquer elemento da natureza. A pedra, ela aparece em Caio Fernando Abreu, em outros contos, com esse sentido, né, de procura de uma realidade em si. Inclusive, no conto Diálogos, o autor vai estabelecer essa aprendizagem da pedra, né? Se lá em Clarice Lispector nós temos a aprendizagem do amor por meio do encontro amoroso, em Caio Fernando Abreu, essa aprendizagem da pedra é uma aprendizagem do amor também, porque é uma aprendizagem da experiência em si. Então, lá no conto Diálogos, que eu não trouxe aqui para vocês, ele vai dizer isso, ele queria ser como a pedra, ele queria existir, sem precisar se justificar, sem precisar ser questionado pelo simples ato de existir. E tem um momento muito bonito nesse conto, ao mesmo tempo triste, doloroso, enlutado, que o personagem, quando se confronta, entra num processo de confronto com o policial, com o militar, ele vai dizer que agora nada mais importa, porque aquela existência é o que é, a existência da ditadura e a existência dele está sendo questionada. Então, essa aprendizagem da pedra, que a gente percebe em Caio Fernando Abreu, é uma aprendizagem da existência em si, é a possibilidade de você ser quem você é, e que está relacionado ao que o Marcuse vai chamar de autossublimação do amor. O que seria a autossublimação do amor? É o amor existindo em si, sem ter que se justificar, sem ter que ser nomeado, ele existindo a partir da experiência e construindo a experiência. Então, é muito forte isso quando nós pensamos, por exemplo, em uma narrativa, não é o caso necessariamente do conto
que eu trago hoje para vocês, Garopaba Mon Amour, embora esteja também sugerido, mas, de um modo geral, o Caio Fernando Abreu, ele traz muitas narrativas homoafetivas. E essas narrativas, elas são extremamente repreendidas, né, são censuradas, e quando ele traz esse olhar da pedra, né, então olha que interessante, aparentemente a pedra não tem sentido nenhum, mas ela torna-se simbólica e completamente poética para o sentido de transformação que esse sujeito busca, seja em si, seja como sentido social. Eu quero existir sem ser questionado da minha existência. Então, esse é o sentido também do amor autossublime, aquele amor que existe em si, que é experiência, que é efervescência, que é contorção, que é existência. Então, essa aprendizagem da pedra aparece em Caio Fernando Abreu no primeiro livro, no conto Diálogo, que eu acabei de citar. Aí eu trago uma citação aqui, que eu não coloquei nos slides, mas eu vou ler. E se cumpria em pedra, dona de si mesmo. Ele queria se cumprir como a pedra, dona de si mesma. Então, ela escolheram o desafio da entrega, o despojamento de ser, insolucionada e completa em suas fronteiras. Então, é como Caio Fernando de Abreu define a pedra em um outro conto, né, que está lá no seu primeiro livro, é essa possibilidade de existir, né, de escolher o desafio da entrega, de ser, de estar ali naquele ambiente, sem ser questionada por isso. Pode passar para mim, por favor, Maísa, o slide. Aí eu trago aqui, ainda retomando, né, o diálogo do conto com o filme Hiroshima, Meu Amor, uma fala que aparece no filme, uma fala que, escrita em francês, é extremamente poético, né, a tradução, ela não faz jus à poeticidade da língua francesa, né, do modo como o discurso é construído no filme, mas eu trago aqui esse discurso para a gente perceber como esses discursos se atravessam, como os diálogos de Hiroshima Mon Amour é retomado de uma outra ótica em Garopaba. Então, Hiroshima, naquele momento em que os corpos em encontro amoroso retomam, relembra do cenário da guerra, ela vai falar que viu a guerra, que viu o que aconteceu em Hiroshima, mesmo não estando em Hiroshima. Ele vai questionar. Então, ele diz, você não viu nada em Hiroshima, nada. Ela, as reconstituições foram feitas o mais seriamente possível. Os filmes foram feitos o mais seriamente possível. Ele, você inventou tudo. Ela, nada. Assim como essa ilusão existe no amor, a ilusão de poder nunca esquecer eu tive diante de Hiroshima. A ilusão de jamais esquecer, como no amor. Então, veja que a experiência erótica, ela se mistura com a experiência do horror, da guerra, da bomba em Hiroshima. E já no texto do Caio Fernando Abreu, esse diálogo, ele se estabelece, mas não entre corpos que se unem pelo ato erótico, mas a partir da relação entre o opressor e o oprimido, o militar e o corpo do jovem. Conta? Não sei. Tapa no ouvido direito. Conta? Não sei. Tapa no ouvido esquerdo. Conta? Não sei. Soco no estômago. Então, esse tipo de diálogo em Caio Fernando Abreu nesse conto vai aparecer de maneira fragmentada no decorrer do conto. Então, de repente, o personagem está lembrando de uma situação bonita de troca coletiva com aquelas pessoas, com aqueles hippies na ilha, e de repente vem à mente essa memória do diálogo, essa ruptura, né, do sentimento de completude, do sentimento de satisfação amorosa coletiva, ela é substituída pelo sentimento de violência social. Então, veja que as histórias, elas se cruzam, a lembrança, a memória de um tempo feliz, esmagado pela ditadura, e o amor acontecendo, esmagado pela memória do horror da guerra. Então, eles se cruzam a partir de tempos e
situações, né, punitivas diferentes. A inscrição de Eros no mapa do horror assenta-se na linguagem lutada dos fragmentos de memória do conto. As interrupções súbitas do discurso entre primeira e terceira pessoa parecem inserir uma ruptura do próprio código narrativo, como alegoria do assombroso espanto diante da tortura. Assim como Hiroshima, ressoa o para sempre dos rastros traumáticos da violência. Para sempre teremos medo, diz o personagem do conto de Caio Fernando Abreu. A terceira pessoa, a serviço da memória, desloca-se da onisciência para o fluxo de consciência, onde a dor é simbolizada. Por quê? Porque o conto ele vai se constituindo a partir dessas fragmentações, e ora nós temos um narrador que conta a história, ora nós temos uma narrativa que se insere pela memória, e vai simbolizando a partir dessa ruptura do próprio tempo verbal do discurso, o sentimento de dor, né, o sentimento de dor limite, do qual fala o Násio, que é aquele momento em que você percebe, se dá conta que perdeu, de maneira abrupta, o seu objeto de amor. Nesse caso do conto, o objeto de amor era a própria integração amorosa com os outros personagens e a própria liberdade, que foi esmagada abruptamente. Eles estavam numa ilha distante, não era muito frequentada. Mas a polícia militar chegou na ilha para torturar aquela comunidade, né? Porque era uma comunidade hippie, porque se propunha a viver de um jeito diferente daquele permitido por eles. Pode colocar no próximo slide, Maísa. É o amor enlutado que nós percebemos, né, em Caio Fernando de Abreu, nesse sentido, enlutado no sentido de sentimento, de perda do objeto de amor, essa perda abrupta, essa perda violenta, mas ao mesmo tempo que está em luta. Por quê? Porque se permite falar dessa experiência, se permite falar de Eros em suas diferentes conotações. Aí abro aqui uma citação do próprio conto. Em volta há ruídos de pandeiros com fitas coloridas, assobios de flautas, violas e tambores. O vinho corre, os cigarros passam de mão em mão. Nos olhamos dentro dos olhos esverdeados de mar. Nos achamos ciganos, suspiramos fundo e damos graças por este ano que se vai e nos encontra vivos e livres e belos e ainda não sabemos como, fora das grades de um presídio ou de um hospício. Por quanto tempo? Então, essa memória desse encontro, ela é suspensa, ela é suspensa rapidamente por uma outra memória, que é a memória da tortura. Não há mais ruídos de pandeiros, nem fitas coloridas esvoaçam ao vento, nem sopros de flautas se perdem em direção à costa invisível da África. Não corre mais o vinho por nossas bocas secas, nossos dedos de unhas roídos até a carne. Seguram o medo enquanto os homens revistam as barracas. Nos misturamos confusos, sem nos olhar nos olhos. Evitamos nos encarar, porque sentimos vergonha ou piedade ou uma compreensão sangrenta do que somos e do que tudo é. Mas quando os olhos de um esbarram nos olhos do outro, são de criança assustada esses olhos. Então aqui vocês podem perceber esses fragmentos de memória se contrapõem. Se no momento esses olhos se cruzavam nessa liberdade cigana, no segundo momento, esses olhos se evitam, eles têm vergonha de assumir quem eles são. E é esse processo de inversão que o auto-amor sublime propõe, ou a construção erótica auto-sublime, né? De poder existir, de poder ser quem você é, de poder expandir, se emancipar dentro da sociedade sem esses limites repressores que são intensificados, que são transformados em lei civil, para além, né, de toda a repressão cultural que já existe, subtendida ali,
e que faz você sentir vergonha de sua própria existência. Então, ao falar desse amor enlutado, o Caio Fernando Abreu, ele questiona essa lógica racionalista da civilização, e ele propõe, né, uma substituição. Inclusive, essa forma de viver desses personagens era um contradiscurso a esse movimento de repressão. A anulação dos sonhos pela representação da ditadura pressupõe o fim de uma expectação, ou seja, você passa em situações como essa a duvidar do futuro, como agora, nessa situação que nós estamos. Muitas vezes nós somos tomados pela desesperança. Isso é um tema que é transversal, por exemplo, ao conto de Ana Cecília Carvalho. Ela vai falar também desse profundo sentimento de desesperança, de achar que não vai conseguir mais encontrar o seu objeto de amor ou encontrar o mundo, tal como ela conhecia. Então, a pandemia, ela também traz, né, esse sentimento, essa falta, muitas vezes, de expectação, essa falta de crença no futuro, né, que é arrancada de um jeito violento por essas circunstâncias, né, históricas. Eis o gatilho molestador da vida, né, essa falta de expectação, de uma impossibilidade de integração posterior. Nesse sentido, o luto, que eu coloco o luto aqui em maiúsculo, é a eternidade que trazemos como presença constante de um futuro que se sabe ausente pelo drama sensível da linguagem. Naturalmente, o pesar se origina de uma ruptura brusca, indesejada, incompreendida, que fatalmente rompe os tecidos dos afetos que conduziam os significados dialógicos da existência. Entendo aqui a existência como um campo intertextual de interações, cuja dinâmica do ser se estabelece nas tensões afirmativas ou interrogativas do diálogo. É a possibilidade de dialogar, é a própria possibilidade do encontro amoroso, inclusive. Se em um contexto de guerra, de pandemia, de ditadura, não se torna possível o questionamento, então se rompe o tecido do diálogo, condição necessária para a existência subjetiva. O mesmo ocorre diante da impossibilidade de se estabelecer as tensões afirmativas e interrogativas do encontro amoroso. Nessa perspectiva, as vidas se cruzam entre os rasgos da existência subjetiva e coletiva. A vida torna-se, nesse espaço, né, nessa dobra de tempo, se torna perdida, se torna uma constante falta que se projeta para o futuro, porque abortou este mesmo futuro. Então, você pode passar para mim o próximo slide, Maísa. Então, aqui para finalizar, né, um pouco dessa minha fala, eu trouxe, na verdade, algumas inquietações aqui, tentei esboçar um diálogo com vocês para que vocês pensem nessa projeção livre de Eros, né, como projeto de transformação da própria civilização. Então, essa é a foto da Ana Cecília Carvalho. Tive, ano passado, a oportunidade de conversar com ela, de interagir com ela em um encontro proporcionado pelo grupo de psicanálise A Terceira Margem, e foi um dos encontros mais importantes, né, e significativos da minha vida, pela sensibilidade como ela fala, né, desse contexto da pandemia, pela sensibilidade como ela escreve, e pela sensibilidade com a qual ela estabelece esse princípio de amor para uma experiência em si. Então, o conto Sinfonia, ele vai se dividir, como eu já havia falado antes, em 4 movimentos. Então, o próprio conto é uma orquestração do processo de aceitação do amor e de processamento do luto, e nesse processo de aceitação do amor e de realização, né, do luto, se dá o encontro, né, da existência através da música e dos afetos que são coordenados e conduzidos por esse mesmo sentimento. A música costuma ser
Já que eu estou falando da música, eu esqueci de falar do conto do Caio Fernando Abreu. Ele cita uma música dos Rolling Stones, que é uma música que vai falar do anticristo, aparecendo, né, no decorrer do conto, nos momentos de rupturas da memória, e a música também é um elemento importante nesse conto, porque a música é um elemento sensorial que desperta essa nossa possibilidade, né, de lembrar, de se reconectar com os nossos afetos, e por isso que surge como proposta estética, né, nesses textos, para a própria realidade do amor. Então, é a orquestração da música com possibilidade de pertencimento. Aí eu trago um trecho citado no próprio conto pela narradora. A música era sempre uma possibilidade tão desejada quanto temida. Então, essa simbolização da possibilidade desejada e temida da música, no sentido da narrativa da pianista que não podia mais tocar, mas queria tocar, e tentava tocar, tentava ultrapassar os limites impostos pela dor física para conseguir tocar, e ao mesmo tempo ela temia. Esse mesmo processo de reencontro com a música se dá com o reencontro amoroso, em relação ao seu objeto de amor, o personagem com o qual ela mantém, né, uma relação amorosa. Então, essa possibilidade desejada e temida é a própria instância, né, do amor. É o amor que muitas vezes nós rejeitamos, nós somos resistentes a ele porque tememos a dor, tememos o sofrimento. Tem um momento em um mal-estar na civilização que o Freud vai dizer que o amor ele se cumpre como uma proposta de sublimação, né, de todas essas regressões, de todas essas frustrações impostas pela civilização, mas ao mesmo tempo ele não se institui como solução, porque ele vai ressaltar, né, que o amor também constitui o limiar com o sofrimento maior que o ser humano pode encontrar uma vez perdido o objeto de amor, que é a ideia de luto que está lá em Násio também. Ele fala que o verdadeiro luto é esse rompimento, né, amoroso entre as pessoas. Então, sobretudo quando esse rompimento ele se dá de uma maneira repentina, de uma maneira violenta, como nos contos que eu trouxe para vocês, no caso do Caio Fernando Abreu, essa ruptura do encontro amoroso coletivo se dá por uma extrema intervenção externa que violentamente separa, né, aquele sujeito da sua perspectivação amorosa. Então, queria agradecer, né, pela atenção, queria agradecer por estar aqui hoje, né? Agradeço a Maísa, agradeço ao Ligepse, agradeço a Hermano, a todos que estão fazendo esse evento maravilhoso, porque eu acho que mais do que nunca nós precisamos falar sim do amor e falar do amor como existência em si, como possibilidade de existir sem ser questionado, como possibilidade de transformação social, que é a proposta do Marcuse, quando escreve lá suas reflexões em Eros e Civilização, da possibilidade de esses instintos estarem abertos, livres, e construindo uma nova lógica social, essa lógica social centrada na harmonia e na integração, que é uma lógica ancestral em que nós participamos da natureza como elemento vivo e não como elemento dissonante. Então, agradeço a todos vocês e cito aqui, né, uma canção que eu gosto muito do Milton Nascimento, Qualquer Maneira de Amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Amem e cultivem o amor. E não esqueçam, em tempos de fascismo, em tempos de guerra, em tempos de ditadura, sempre se persegue o amor, sempre se dissemina o ódio, porque o ódio é a ferramenta de controle, o ódio é a ferramenta que estimula a repressão, o amor é o instrumento, é o caminho oposto, inverso, é o da liberdade. Obrigada, tenham uma excelente manhã e
continuem, né, vendo aí as palestras do evento, que traz reflexões, textos muito pertinentes e importantes para a gente amar, se enxergar e aceitar nossa existência no ato poético de resistência e amor. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Amanda, por essa fala tão potente e tão rica em relação ao amor, em relação também às questões da literatura contemporânea, como Eros aparece, né, nesses textos, principalmente aqui que a senhora expõe para a gente os contos de Caio Fernando Abreu e de Carvalho, né, de Ana Cecília Carvalho. Então, agora, pessoal, o espaço está aberto para o diálogo, né, com a professora Amanda, certo? Então, vocês podem abrir o microfone ou podem colocar aqui suas questões no chat, para que a gente repasse para a professora. Já temos muitos elogios aqui, professora Amanda, de Ivanildo, parabéns, Amanda, parabéns pela sua fala, que lindo, muito obrigada, Amanda, adorei sua fala, professora, principalmente dos pontos cruciais sobre o amor e a morte, e como os dois podem estar imbricados, muito obrigada. Meire também, maravilhosa palestra, professora Amanda, parabéns. Enfim, temos muitos comentários que estão a parabenizando pela fala. Muito Pessoal, obrigado, viu? vocês podem abrir o microfone, caso desejem, viu? O espaço está aberto. Mas aí, professora Amanda, enquanto ninguém abre o microfone ou faz alguma consideração, eu queria só falar em relação aos pontos que eu achei mais importantes que a senhora trouxe, que foi dessa relação, né? O conto de Ana Cecília Carvalho, que é atual, é um conto de 2020, que a senhora nos mostrou até o texto, o livro, inclusive, que fala sobre a ascensão do autoritarismo, né? Que traz aí, e o de Caio Fernando Abreu, que é um autor que escreve bastante, nos contos dele, acredito que em quase todos nós vamos encontrar essa crítica, né, à ditadura militar, e a como isso impossibilitou, inviabilizou a vida de tantas pessoas, né, que perderam sua liberdade. E aí a senhora faz essa relação muito importante entre o conto Sinfonia, de Ana, e o conto Garopaba Munamur, de Caio Fernando Abreu. E aí, de acordo com o meu entendimento, essas realidades repressoras, elas violentam e inviabilizam as nossas subjetividades, né? De acordo com a fala da senhora. Então, Eros seria, possivelmente, um caminho, né, que possibilitaria a existência dessas subjetividades, né? Então, eu entendi nesse sentido e achei que esses dois contos, eles combinaram muito bem para dialogar nesse sentido e discutir a respeito. Exatamente, mas eu fico assim triste, né? Porque, por exemplo, no caso de Ana Cecília Carvalho, talvez vocês não conheçam, até porque esse conto em específico, ele foi publicado bem recentemente, mas ela tem outros livros muito importantes que vão falar dessa relação de Eros com Thanatos e que vão estabelecer, inclusive, essa dinâmica do eu com o outro, né? Tem um texto dela maravilhoso, um livro de contos que, na verdade, são contos que as histórias se interligam, intitulado O Livro dos Mesmos e dos Outros. Não, peraí. Esqueci o título do livro, mas acho que ele está por aqui. Se eu encontrasse, eu mostrava. É um livro que ele vai falar da relação dos mesmos com os outros. E ela subintitula esse livro como o livro dos ex, mostrando como as relações que nós tecemos, estabelecemos com o outro, como elas vão também compondo, né, nossa subjetividade, como elas vão compondo também nossa maneira de amar e de transformar essa realidade amorosa. Na crônica de Clarice que eu citei no início da minha fala,
Eu trouxe só um trechozinho da crônica, em que ela vai falar que o amor é o desconhecido, mas tem um momento da crônica que a narradora diz que depois que ela tinha errado muito, depois que ela tinha amado de um jeito que não funcionou, ela descobriu que amar era estar sempre se descobrindo, né? Por isso que lá em outra obra da autora, ela vai falar do amor como um processo de aprendizagem mesmo. Então, essa ideia de que, por meio de Eros, e aí eu trago esse conceito-chave de Marcuse, que é um Eros autossublimado, por quê? Porque a sublimação numa sociedade repressiva, ela não consegue resolver por completo os efeitos das desigualdades. Né? E o Marcuse, pensando mais num processo de transformação da civilização, não só de pensar o funcionamento da psique, mas de pensar um processo de transformação, e aí ele vai largar o pensamento de Freud nesse sentido, ele propõe justamente como agora nós já temos uma posição racional diante do mundo, somos capazes de usar essa racionalidade a favor da liberdade. Essa liberdade, primeiramente, ela acontece com essa expansão, né, de Eros, e essa expansão do amor erótico, ela não se restringe apenas a relação sexual, mas ela está em todos os âmbitos da nossa vida. E por isso que ele vai falar muito da expansão de Eros como uma expansão da própria experiência e, consequentemente, de uma emancipação da própria subjetividade. E por que ele questiona, né, esse mal-estar na civilização do qual fala Freud? Por quê? Porque é o mal-estar, estamos sempre procurando satisfazer nossos instintos, satisfazer nossos desejos, né? Mas ao mesmo tempo que procuramos satisfazê-los, nós somos barrados pelo princípio da realidade, nós somos barrados pela civilização. E por causa disso, a felicidade se torna praticamente impossível, né, na reflexão de Freud. E aí o Marcuse ele vai fazer essa outra dinâmica reflexiva, crítica, que ele vai dizer, é possível expandir Eros, não existir a repressão de Eros, a partir do momento em que eu tenho condições agora de analisar a sociedade e expandir esses instintos de vida como uma forma de transformação dessa própria lógica da produtividade, do que ele vai chamar de princípio de desempenho, que pensando, né, dialogando com o princípio de realidade de Freud, ele vai chamar de princípio de desempenho essa repressão que ocorre para que o sujeito esteja ali coordenado, controlado pelo trabalho, que ele viva mais para satisfações da sociedade do que para suas satisfações pessoais. E disso aí resulta a angústia, resulta a incompletude, as inúmeras faltas, resulta, inclusive, uma intensificação das nossas neuroses. E ele fala o quê? Que a partir do momento que nós consigamos pensar Eros de maneira autossublimada, não sublimando ali a partir de um elemento substitutivo, simultâneo, como o amor, em um determinado momento que pode trazer felicidade, mas depois traz um enorme sofrimento quando se rompe. Mas o amor como possibilidade de experiência, e de experiência que existe em si. E aí, nesse sentido, se pensaria numa sociedade em que todos poderiam amar como eles amam, viver como eles vivem, como eles se entendem e se sentem bem, articulando, obviamente, isso a uma ética civilizatória, claro, né? E ele diz que isso é possível. E isso, sobretudo, é possível quando se cumpre, quando se abate, quando se diminui as necessidades básicas, como a fome. Então, se eu diminuo, se eu acabo com as necessidades básicas, se eu satisfaço as necessidades básicas, eu tenho condições agora de projetar esse Eros para outros lugares da minha existência, e projetar de uma maneira ética, a partir de um sentido de harmonia e integração, que é o que, por exemplo, a cultura indígena propõe, que é o que, por exemplo, em determinados momentos da história, o comunismo propôs, é uma tentativa de viver em uma sociedade
que de fato o progresso seja um sentido de vida, de experiência articulada, integrada, em que a desigualdade social ela não existe. Então, é interessante esse pensamento do Marcuse, porque ele vai articular a repressão a Eros como uma repressão à própria integração social do sujeito no mundo. Né? Ele faz ele abre caminhos para esse pensamento social, né, cultural, dentro desse entendimento da própria manifestação de Eros no sujeito, que seria o que ele vai chamar de dialética do princípio do prazer. Justamente dialético porque existe nessa fronteira entre o eu e o mundo. Muito obrigada, professora Amanda. Ninguém mais colocou nada, nenhum comentário no chat, nem acredito que não pretende abrir o microfone, então eu finalizo aqui. Agradeço bastante a senhora pela palestra, por esse compartilhamento de tanto conhecimento, certo? Porque a senhora nos traz várias referências da sociologia, da psicanálise, da literatura. Isso, então, diante dessas interfaces, nós podemos pensar sobre o amor aqui durante essa manhã tão rica. Muito obrigada mesmo, professora Amanda. Um abraço. Abraço em todas, todos, todes, em todas as pessoas, e amem, né? Amem e se emancipem. O amor é a emancipação da subjetividade e a possibilidade de uma experiência na continuidade, né? Já que nós somos seres descontínuos. Obrigada.